não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. E vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Quando Adão se perdeu, ele não se achou, não se encontrou, não se salvou. Ele foi buscado, encontrado. Por isso que Deus está dizendo que não foi uma decisão nossa, foi uma aceitação nossa, mas a iniciativa foi de Deus, de nos procurar e de nos salvar, né? Então a reflexão, para que serve a igreja? Para que na Avenida 7 de Maio, número 57, tem uma igreja de Deus? Para quê? Precisamos entender isso, precisamos nos questionar, refletir sobre isso, né? Para que serve a igreja? Ontem nós apresentamos esse texto aqui, eu quero repetir. Uma triste constatação: o verdadeiro espírito missionário desertou das igrejas. De nós, irmãos. Vocês se lembram, a irmã Marli está aqui, vai ajudar nessa ideia, né? Vocês se lembram como a gente ganhava alma antigamente? Eu vou lembrar, irmã Marli, de um método que era muito comum. As irmãs faziam preparação na sexta-feira de comida, não contando só com a sua família. Fazia sempre mais. Por quê? Se aparecer alguém na igreja, eu estou pronto para receber para o almoço. Aí, normalmente, quando as panelas eram tiradas da mesa depois do almoço, muitas vezes esse almoço era o primeiro almoço vegetariano dessa pessoa. Ela não sabia que alguém sobrevivia sem alimento carne. E a mesa era uma pregação, comida simples e saudável. Depois do almoço eram tiradas as panelas e as bíblias e os livros vinham para ocupar a mesa. Ali a pessoa recebeu o primeiro estudo bíblico, porque não precisava o pastor estar lá. Qualquer um membro de nossa igreja era capaz de dar um estudo bíblico simples, sobre algum assunto. Sobre a salvação, sobre a volta de Jesus, sobre a guarda do sábado, sobre a igreja verdadeira. E muitas vezes, dessa primeira escola sabatina, essas pessoas nunca mais deixavam de vir à igreja. Eu até falei numa igreja que eu estive, não estou lembrado onde é que eu falei isso. Os nossos almoços se tornaram muito institucionais. Não é que isso não seja bom, é importante no seu lugar. Mas quase todo junto à panela que nós temos, é todo mundo junto. E aí nós ganhamos a socialização, juntar todo mundo, mas perdemos aquele momento privado em que você pode sentar com alguém e dar um estudo bíblico, responder algumas perguntas, ter um contato pessoal. No coletivo não, a gente brinca, a gente fala, a gente conversa, depois cada um cata as panelas vazias e vão embora, né? Então nós precisamos, irmãos, estudar quais métodos que funcionam. Como é que nós podemos chegar ao coração das pessoas? Porque eu estava, irmão Joel, vou mostrar aqui, não combinei isso. Eu vou mostrar aqui, olha. Aqui Arã, está aparecendo lá? Não. Arã, Igrejas, Santa Etelvina. Vou mostrar aqui, irmão Joel. Se a gente consegue mostrar aqui. Está dando para ver aí? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Pronto, dá para ver aí? Lembra, irmão Joel? Irmãos, eu não participei dessa fase, né? Mas olha aí. Eu imagino como os irmãos sofreram aqui. Gastaram e deixaram se gastar. Agora, nós temos uma linda igreja. Mas depois de sacrificar tanto para ter um lindo templo, nós pensamos, o mais fácil é essa parte. A parte do templo, e olha que só temos 2 templos lindos assim na associação inteira. É um desafio ter todos os templos assim. Mas a parte mais difícil, não quero diminuir o sacrifício que os irmãos fizeram, isso está no livro dos céus. A parte mais difícil não é construir o templo, é ganhar pessoas. E agora nós estamos aqui, olha.
O nosso templo não envergonha, porque eu já congreguei em templo que você tinha vergonha de levar um visitante, certo? Pelas condições do templo. Aqui você pode trazer do governador para cima. O nosso templo não envergonha em nada, não falta nada aqui na estrutura. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas agora nós temos um novo desafio. Qual é? Encher o templo, ocupar esses bancos. E sabe, não combinei nada com o irmão Joel para falar isso, mas olha, cada um vai fazer um papel, desempenhar um papel. Os irmãos fizeram aqui a parte da engenharia, da estrutura, que talvez outra pessoa que dá um estudo bíblico não sabe fazer, né, irmão Joel? E quem sabe, alguém que trabalhou na construção acha-se limitado para fazer essa parte. Mas agora, irmãos, com a igreja dessa aqui, linda desse jeito, nós temos todas as condições de fazer programações aqui de todo tipo, evangelística para trazer almas para cá, Joênia. Não temos desculpa. Repito, irmãos, eu já congreguei igreja que não dava para fazer. Você pensa num culto para o visitante, não dá para fazer aqui. Tem que esperar. Culto tal, não dá para fazer. Não tem condições, não tem estrutura, não tem... Agora não temos essa desculpa, hein? Vamos ter que arrumar outra, né? Profecia esperançosa. Tempos virão em que o poder divino despertará a igreja. E disso resultará fervorosa atividade. Irmãos, quando na profecia foi visto o movimento de reforma, foi visto luzes brilhando em várias partes do mundo. E tem uma profecia, eu estou aqui de cor, irmão, de memória, mas tem uma profecia a respeito do alto clamor, que diz assim que homens e mulheres cheios de fervor e cheios do Espírito Santo estarão de um lugar para o outro, levando a mensagem. Então, olha, fervorosa atividade, resultado do poder do Espírito Santo, seremos inspirados a sair e buscar outras almas. Eu não combinei nada com o Caleb, mas eu quero fazer um desafio aqui para a igreja. A partir de hoje é 13º sábado, né? Terminou a lição. Daqui 3 meses nós vamos fazer um outro 13º sábado aqui, que será o outro batismo. Só que eu quero fazer um desafio para a igreja. Você vai começar a visitar uma pessoa, e nesse 13º sábado, no domingo, vai ser o culto do visitante. Eu nem sei se tem alguma coisa na agenda da igreja nesse tempo. Estou aqui de improviso, né? Talvez eu esteja errando. Mas no domingo do 13º de setembro, nós vamos fazer o culto do visitante, e cada um de nós vamos trazer visitas à igreja, resultado do trabalho que vai começar agora. Nós vamos em 3 meses visitar, dar estudo bíblico, fazer culto na casa, e já anunciar essa data. Você olha no calendário aí, que dia que é o último domingo de setembro, e nós vamos ter aqui um culto do visitante. Por que nós precisamos de um culto do visitante? Eu vou explicar mais adiante. Antes de respondermos para que serve a igreja, nós temos que definir o que é a igreja. O que é a igreja? A gente fala assim, hoje eu vou para a igreja, né? Eu fui à igreja. Tem pelo menos 29 de setembro, culto do visitante. Cadê a secretária da igreja? Anota na agenda aí da igreja, tá, Camille, por favor. Igreja, irmãos, há pelo menos 3 definições para a igreja. O templo, né? Olha, construímos uma igreja. A organização, o ministério, a estrutura administrativa da igreja também é chamada de igreja. Podemos nos referir a ela como igreja. E a definição que eu quero tomar para nós fazermos uso hoje é que igreja é a comunidade composta de crentes. A igreja é a membresia. A igreja somos nós. Irmãos, muito cuidado, viu? Às vezes nós falamos assim, a igreja está sem programação. Às vezes nós dissemos, a igreja está fria. O que nós estamos dizendo de fato? Eu estou com problema. Eu estou com ausência de atividade.
Então, a definição que eu quero tomar para a nossa reflexão é que igreja somos nós, igreja sou eu. Tudo isso envolve igreja. Tudo isso são acessórios que estão ao redor, em volta do que é igreja. Mas igrejas são pessoas chamadas por Cristo. Inclusive, irmãos, a palavra igreja no grego, eclésia, que significa chamados para fora, chamados para ir, enviados. É isso que significa igreja. Nós mudamos muito o sentido, o significado da palavra igreja. E às vezes nos atrapalhamos um pouco com isso. Quem é a igreja? Somos nós, sou eu sou a igreja. Então eu sou responsável pela igreja, pelo êxito da igreja, pelo sucesso da igreja. Não porque eu ocupo a posição de pastor hoje, mas porque ser membro da igreja significa que eu estou atuante, preocupado com o progresso desse corpo do qual eu sou um pedaço. Tá certo? E como igreja, eu também sou um agente de salvação. Eu gosto dessa ideia de igreja como agência de salvação. Então você vai na agência do banco, aí lá tem rapazes e moças bem vestidos, bem trajados, bem apresentados, e o colete está escrito, posso te ajudar. Ele é um agente. Vai te dar informações, vai solucionar a tua dificuldade. A igreja é uma agência de pessoas que estão em busca da salvação. E muitas vezes, nós minimamente sabemos dar uma informação. Coisa que chateia a gente é você buscar a informação com a pessoa certa. Ela está lá para esse fim, mas não sabe. A gente não fica chateado? Imagine, alguém vem à igreja, como eu fiz aquele dia na minha experiência que contei na escola sabatina, né? Alguém te pergunta, vem cá, mas eu estou confuso, esse movimento de reforma é de que ano? De 14 ou de 51? Aí dá aquele... Minimamente, eu não estava minimamente preparado para saber quem eu sou, a que ministério pertencia. E os porquês, muito menos eu estava pronto para responder. Então o ideal é que cada um de nós na igreja tenhamos uma postura de... Eu sei em quem tenho crido, eu posso te ajudar. Agentes de salvação. Frase de internet, olha que interessante. A maior tragédia, cristianismo sem Cristo, evangelho sem cruz, salvação sem arrependimento e frequentar a igreja há anos sem ser igreja. É a maior tragédia, sabe por quê? Você sempre vai cobrar que alguém faça. Você sempre vai exigir. Sempre vai achar que está faltando. Pega uma pessoa reclamona na igreja e coloca um cargo importante nas costas dela. Ela para de reclamar. Porque quando nós não sabemos o trabalho que dá, a gente sempre tem crítica para oferecer, ao invés de ombro para oferecer. Então, quando nós fazemos algo, nós sabemos, não, isso aí é desafiador, não é fácil não. Não é fácil ser dirigente da igreja não, não é fácil coordenar a mídia da igreja não, não é fácil coordenar a zeladoria da igreja não, tudo é trabalhoso, e nós só saberemos disso se nós formos envolvidos, né? Eu já fiz essa comparação aqui uma vez, no aniversário da igreja último, que era parte desse sermão, mas eu quero repetir aqui, tem muita gente que não viu. Podemos comparar a igreja com uma carreta. A carreta é composta principalmente de duas partes, né? Aquilo que chamamos de cavalinho e a carroceria. Na carreta, qual é o mais importante? O cavalinho ou a carroceria? Aqui nós corremos o risco de cometer um grande erro. Aqui está o motor, que é a força, está a cabine com ar-condicionado, está o volante que guia, está o comando que dá a seta, sinaliza. Qual que é mais importante? Inclusive essa parte aqui a gente costuma ver encostadas aí por anos, né? Encosta lá, escora e fica ali meio que abandonado. Qual que é mais importante na carreta? O cavalinho ou a carroceria, irmãos? Os dois? Alguém tem outra ideia para divergir da resposta do amigo? Qual que é mais importante?
Acho que é a carreta, né? Quem mais? Tem alguma ideia? Então, aqui nós somos enganados pelos fatores que falei, né? Aqui tem mais tecnologia, tem motor e tudo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que aqui é a igreja. Mas aqui é a missão. Então o cavalinho só existe porque ele tem uma missão para puxar. Ninguém compra um carro desse para passear com a família, para viajar. Ele tem um objetivo, uma função. É que com esse motor, com essa força, com essa estrutura, carrega aqui não sei lá quantas toneladas. Então, na igreja, qual é a mais importante? A igreja ou a missão? Olha, a missão da igreja, eu coloquei aqui, olha, as verdades, as doutrinas que Deus deu para a igreja, estão aqui na missão, né? Fechados aqui com a Bíblia, é chamado de verdade presente. A missão da igreja, irmãos, é o foco, é a razão de existir, é o fim no sentido de finalidade, é o objetivo da igreja, é o cumprimento da missão. E só há perfeição, completude, quando as duas estão juntas. O que é mais importante, a igreja ou a mensagem que a igreja prega? A mensagem, a igreja existe para pregar a mensagem. O que é mais importante, a igreja ou as pessoas na igreja? E por que muitas vezes nós sabemos cuidar bem da igreja e não sabemos cuidar bem das pessoas? Acontece, né? A gente cometeu o erro, por exemplo, de vir uma pessoa à igreja e a gente não enxergar. Porque quem vem à igreja, a gente não sabe como é que está aquela pessoa. Talvez ela só veio em busca de um oi, de um aperto de mão, de um abraço. E a gente acha que isso é tão simples que nem precisa. E até experiências como pedir para a pessoa sair da igreja, eu já vivi na igreja, né? Uma vez o professor, coitado, na classe separada da igreja, chegou uma pessoa com a lição da escola sabatina de outra igreja, né? Aí o irmão, na intenção que estaria ajudando, falou assim: olha, você entrou na igreja errada. A sua igreja é na quadra de trás. Então, às vezes, nós estamos tão mal preparados que nós atrapalhamos o Espírito Santo. A pessoa realmente tinha entrado porque ele tinha confundido os nomes da igreja, mas de outra forma ele nunca entraria ali. E Deus fez isso para ele assistir a escola sabatina, quebrar o preconceito, ver a nossa reverência, a nossa liturgia, e gostar e ficar. Mas um de nós despreparados, um agente de salvação mal treinado, disse para aquela alma: você entrou na igreja? É isso que pode acontecer conosco se nós não estivermos em sintonia com a missão da igreja, se nós não formos igreja e não estivermos bem alinhados com o objetivo da igreja. Isso que acontece. Então a carreta só está completa, só cumprirá alguma missão se estiver atrelada o cavalinho à carreta, né? Chegamos aqui, irmãos, a algumas conclusões muito importantes. Primeira, se não existisse missão, Deus não teria inventado esse organismo chamado igreja. Porque a igreja é o ambiente para salvar os perdidos, por isso estamos aqui. Só que é por isso que tem que vir mais pessoas além de nós. Então Deus inventou a igreja como um meio para salvar pessoas. Foi esse o meio. Olha, eu não trouxe esse texto aqui, mas a gente lembra essa menção. Ellen White comenta que Deus não colocou para pregar anjos que nunca pecaram, mas seres humanos para salvar humanos. Pessoas que têm a mesma condição de perdição, de perdidos, para salvar os outros. Então aqui no mundo a igreja de Deus é as mãos de Deus para salvar, para buscar outras pessoas. Outra conclusão que chegamos, irmãos: a igreja não é mais importante do que a sua missão. Não é que é errado cuidar da igreja, nós temos que nos cuidar, tem que ter estudo doutrinário, manter a fé daqueles que já estão aqui. Mas se a gente ficar só fazendo isso,
não vamos encontrar novas almas. Então a gente não pode cuidar demais da igreja a ponto de que todo o nosso tempo seja gasto no cuidado da igreja já existente, porque nós temos uma missão, é levar a igreja para fora do templo, para buscar outras almas para estar nessa condição. E se a igreja não existe para servir e levar o evangelho ao mundo, não serve para ser igreja. Irmãos, já viram aquele ditado que quem não serve, quem não vive para servir, não tem razão de existir. Para que você está vivendo? E essa frase, esse ditado é muito bem aplicado à igreja. A igreja foi inventada por Deus para servir às necessidades das pessoas, especialmente às necessidades espirituais. Então, para que serve a igreja? A igreja de Cristo na terra foi organizada para fins missionários. Vamos pensar na obra como um todo. A obra tem instituições de educação, escolas, a obra tem restaurantes. Vamos pensar num restaurante, por exemplo. A obra tem restaurante em algum lugar. Fazer glúten e comida saudável não precisa ser reformista para saber fazer. Eu fui em São Paulo, numa das férias nossas, foi na conferência geral, na última. Fui almoçar num restaurante de um rapaz que é casado com a minha prima, meu primo por esse parentesco, na Avenida Paulista. O restaurante é vegano na Avenida Paulista. Eles sabem que somos vegetarianos, fomos almoçar lá. Depois eu visitei a casa dele e falei, você é vegano há quantos anos? Que vegano, rapaz? Vem aqui no fundo da casa que eu vou te mostrar minha churrasqueira. Aquilo lá é negócio. Está em alta veganismo. E eu coloquei um restaurante vegano. Então, restaurante, estou pegando um exemplo, uma instituição como um restaurante, ou instituição de educação como uma escola, qualquer pessoa pode colocar. Só que Deus deu para a igreja essas ferramentas com que fins? Missionários. Se você abre um restaurante só para fazer glúten, qualquer pessoa pode fazer isso aí. Agora, se você no teu restaurante dá curso de culinária, faz palestras, faz culto, você faz aniversário do restaurante, você evangeliza os clientes, aí esse é um meio para um fim. Alcançar pessoas que têm esse cuidado com a saúde, porque é a cunha de penetração. Na escola a mesma coisa, em qualquer instituição. Então a igreja, irmãos, foi organizada para fins missionários. A igreja é um instrumento apontado por Deus para quê? Olha, depois da pandemia cresceu o número dos desigrejados. Já viram? A mania, o costume das pessoas dizer, eu fico em casa, falo com Deus do mesmo jeito, a conexão direta, não preciso de igreja. Assisto pela internet. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação. Foi organizada para, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Eu falei ontem que a gente precisava ter valores, missão e... valores? Esquecemos, né? Visão, valores e missão. Aqui está a nossa missão. A missão da igreja é levar o evangelho. Você vai fazer isso, irmãos, nós faremos, a igreja fará, de diversos meios, fazendo pipoca para as crianças, fazendo lá no Pará, na Bahia, o irmão Cláudio Costa, na igreja de Brumado, não tinha igreja lá, eles fundaram a igreja, ele aluga um pula-pula, em época do ano lá, eu acho que é no dia das crianças, aluga pula-pula, aluga uns brinquedos, aluga, põe na praça, dá picolé para as crianças e faz um culto para os pais. O meio aqui não é importante, pode ser criativo, pode ser meios para chegar nesse fim de levar a missão. Por isso que a igreja não comemora Dia das Mães, mas usa esse dia para fazer um culto aqui, evangelístico, no dia dos pais, no dia das crianças, no dia dos namorados. O fim não é levar aquela data que é secular, é pagã. O fim é fazer uso de um meio para chegar numa finalidade, alcançar o coração das pessoas
com a palavra de Deus. Agora, quando a gente faz uma dessas festinhas e não fala nada de Deus, a gente está só comemorando mesmo. Então, a festinha pode ter tudo. E não pode faltar a palavra, porque é o meio. Então, a igreja deve ser vista por nós como uma agência de salvação. Então, se alguém nessa cidade, aqui na Zona Norte, quiser saber sobre salvação, tem que ter esse endereço. Avenida 7 de Maio 57. Aqui tem uma agência de salvação. Pessoas que foram preparadas para dar informação sobre como chegar ao céu. Você já recebeu orientação de endereço de alguém? Antes do GPS, né? Agora ninguém toma mais endereço. Na Bahia, em Salvador, você pergunta o endereço, a pessoa... Você já entendeu, ela repetiu 6 vezes, você sai andando com o carro e a pessoa sai junto com você. Eles são muito dados assim a ensinar endereço. Assim devemos ser nós, ensinando o caminho da salvação. Partindo para o final da nossa reflexão, eu quero trazer aqui um exemplo. Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco, certo? A luz do céu, a luz de Cristo, derrubou Saulo do cavalo, e ele ficou prostrado no chão, cego. E quando Saulo questionou, quem és? O que aconteceu? Quem me empurrou, né? Quem me derrubou? Ah, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus teve uma conversa, irmãos, com Saulo na areia do deserto. Mas, ao invés de Jesus esclarecer toda a verdade para Saulo, dar um estudo bíblico para ele batizar, o que Jesus disse? Levanta-te, entra na cidade, e lá na cidade te será dito que você deve fazer. Jesus não desrespeitou a função da igreja. Eu tenho uma igreja em Damasco, lá para onde você ia. Vai lá, e lá vai ser dito para você qual caminho você deve seguir. O Jesus que derrubou Saulo não deu estudo bíblico para ele. Aí o anjo aparece lá para Ananias, lá tem um agente de salvação. Ananias, oi Senhor, está dormindo bem? Acorda que eu tenho uma missão para você. Eu quero que você visite o Saulo. O Saulo, Senhor? Eu vou falar com esse homem, ele é rico, ele não vai me atender. Eu vou pregar para esse homem, ele nunca vai aceitar a nossa fé. Não, fica calmo, pode ir lá fazer o seu papel, que a minha parte já está feita. O Saulo está quebradinho, está disposto a ouvir. E Ananias foi no endereço, na casa de Judas. O Saulo estava num quarto escuro, tremendo, há 3 dias sem comer nem enxergar. E o Ananias fez o que o agente de salvação deve fazer. O Ananias pregou para Saulo e batizou Saulo. Outro exemplo interessante, irmãos, entre Cornélio e Pedro. O Cornélio recebeu a visita de um anjo. Quem aqui já recebeu a visita de um anjo? Ninguém, só a irmã Rocileide? Eu nunca recebi a visita de um anjo. O Cornélio recebeu a visita de um anjo. Aí, ao invés do anjo explicar para Cornélio, dar estudo bíblico, falou, olha Cornélio, eu vim aqui só para te dizer que lá em Jope tem um cidadão que é um agente de salvação, manda chamar o Simão, ele te dirá o que deves fazer. Olha, irmãos, você e eu fomos colocados aqui para dizer para as pessoas o que elas devem fazer, no que diz respeito à salvação. E Pedro estava pronto. Pedro estava com fome na hora do almoço. Ele estava com fome também de almas. Ele era um apóstolo, um pregador. E Pedro recebeu a visita de 2 homens mandados por Cornélio. Olha, o Cornélio está te chamando. Ele é um gentil, ele é um oficial romano, ele não tem contato com judeus, existe uma barreira, um preconceito, mas o anjo apareceu para ele e mandou te chamar, Pedro. E Pedro também preconceituoso, agora eu vou. E Pedro foi o agente de salvação para levar a mensagem. Irmãos, qual é a função da agente de salvação? Aqui na igreja, nós aprendemos sobre a doutrina, sim ou não?
Nós aprendemos a convivência entre irmãos, os arranhões, as diferenças. Nós aprendemos a ter saúde. Muitos de nós só estamos vivos porque aprendemos a cuidar da saúde na igreja. Sim ou não? Sim ou não? É verdade, muitos de nós. Aqui nos aprendemos a nos vestir. Olha, eu cheguei na igreja vindo da roça com 15 anos de idade. Pena que eu não tenho uma foto para mostrar para os irmãos. Mas foram os irmãos que me ajudaram. Falaram, é melhor a gravata ser desse tamanho, ou combinar com a calça, né? Olha, alguém um dia, eu usava meias brancas na igreja, todas meias brancas. Um dia alguém chegou no meu ouvido e falou, olha, você não quer errar? Use só meias pretas, em todas as ocasiões, com toda a roupa. Aqui nós aprendemos tudo, foi a nossa escola. Aqui nós aprendemos a educar filhos. Aqui nós somos educados por Deus. E aqui nós aprendemos a coisa mais importante. O caminho para a salvação. O que acham dessa árvore? É linda, né? Só tem um problema. Oséias 10:1. Israel é uma vide frondosa. Qual é o problema de Israel? Muitas vezes, irmãos, esse é o nosso problema. A igreja está bonita, nós estamos aqui bem vestidos, já aprendemos tantas coisas, mas fazemos reuniões fechadas só para nós mesmos. Cultos, ligas, conexões, só para nós mesmos. Ficamos aqui disputando quem sabe mais verso, enchendo o nosso próprio estômago espiritual, às vezes nos exaltando porque sabemos mais que o outro ali. Eu sei o texto de cor que o Rodney não sabe, e as pessoas estão lá na casa pensando, eu nunca entendi Apocalipse, eu não sei o que é o selo da besta, eu não sei o que significa 2.300 tardes de manhãs, eu não sei se é o sábado ou se é o domingo, o dia de Deus. E muitas de nossas reuniões, isso é uma autocrítica, irmãos, que nós estamos fazendo aqui, elas são só para nós mesmos. Tem reunião nossa que não tem um visitante, só nós. E aí o pregador anuncia o tema, fala, isso aí eu já ouvi, eu estou cansado de ouvir essa história aí, essa pregação. Mas tem alguém que nunca ouviu, mas não está aqui. Nós estamos fazendo reuniões fechadas. Olha só, Deus chamou Israel e abençoou e exaltou, não para que pela obediência à sua lei, recebesse eles unicamente o seu favor, e se tornassem exclusivos recipientes de suas bênçãos, mas a fim de revelar-se por meio deles a todos os habitantes da terra. Eu já vou terminar, irmãos. Israel cometeu 2 erros graves. O primeiro erro grave foi se misturar com as outras nações lá no deserto, se prostituir. Depois eles cometeram o erro oposto. Ao redor de Jerusalém levantaram altos muros e falaram, aqui dentro todo mundo é limpinho e salvo, lá fora são porcos, imundos e perdidos. Talvez estejamos cometendo esse erro. Talvez nós tenhamos lido 2 Coríntios 6,14 de maneira equivocada. Não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, não faça sociedade, não faça negócio, não frequente os mesmos lugares, não fale as mesmas palavras, não consuma o mesmo tipo de conteúdo. Mas quando é que nós vamos alcançar essas pessoas se a gente não tiver contato com elas? Como é que nós vamos pregar? Então, irmãos, precisamos como igreja parar de dar fruto só para nós. É importante manter, repito, quem já está aqui firme na fé, a lição da Escola Sabatina tem essa função. Todo sábado a gente está aqui, olha, mastigando esses assuntos importantes para nos sustentar a fé. Mas precisamos sair do nosso conforto. Não basta que sejamos árvores no jardim de Deus. Devem corresponder à expectativa de Deus produzindo fruto. No livro do céu acham-se eles registrados como estando a ocupar terreno em vão. Quando vier o jardineiro, vai ver essa planta bonita. Lembra que Jesus, na última semana, quando ele ia de Betânia para Jerusalém, Jesus viu uma árvore e ele estava com fome e falou, agora eu vou saciar a minha fome, porque a árvore estava anunciando que estava próspera, muitos frutos. Jesus chegou perto, só tinha folhas. Jesus foi enganado pela propaganda de que naquela árvore poderia haver muitos frutos. Não tinha, só tinha folhas. Foi frustrada a expectativa de Cristo com relação aos frutos. E aquela árvore foi
amaldiçoada. Então existe alguma situação quando a igreja engole a missão. Estamos tão ocupados com os projetos da igreja, os programas da igreja local, dentro do templo, que não temos tempo para sair. Tem meses, tem época, que a igreja tem programação todo sábado na igreja. É reunião das docas, das mulheres, das crianças, dos meninos, tudo, e tudo é importante, irmãos. Só que cada coisa no seu lugar. Quando nós deixamos de fazer o que é mais importante para fazer qualquer outra coisa, nós estamos errando. Quando as viúvas do tempo dos apóstolos sentiram necessidades e reclamaram, os apóstolos disseram: não faz sentido deixar de pregar a palavra para cuidar das viúvas. Foi o primeiro departamento, irmã Rocileide, no Novo Testamento criado, o departamento de Dorcas, para cuidar das viúvas, dos pobres. Isso foi criado para não atrapalhar a pregação da palavra. Não faz sentido quem está pregando deixar de pregar para fazer qualquer outra coisa, mesmo que seja cuidar dos pobres, entenderam? Não faz sentido deixar a palavra para servir a mesa. E não faz sentido deixar de pregar o evangelho para fazer qualquer outra coisa. Pode ser a programação mais animada que for, não faz nenhum sentido. Para a função da igreja não faz sentido. Não se deve permitir que coisa alguma impeça essa obra. É a obra mais importante do mundo, a pregação do evangelho. Nada deve atrapalhar. O caráter da igreja é medido pelo que faz, não pelo que professa. Se a gente não cumprir a missão, o castiçal vai ser removido. Essa é uma ameaça de Deus, tá? Quando falhamos em cumprir nossa missão, quando o castiçal deixa de iluminar e negligenciamos dar ao mundo as grandes verdades confiadas a nós individualmente, o castiçal será removido. Alguém vai fazer o que nós não quisermos fazer. E eu imaginei essa situação, né? Só para nos chocar assim com a ideia. Igreja fechada por não cumprir a missão. Imagine que o governo fizesse essa fiscalização, né? Aliás, irmãos, as igrejas são isentas de impostos porque o governo entende que a igreja é um bem social. Por isso que no departamento de assistência social, nas docas, a gente anota para prestar relatório para o governo. Por quê? O governo precisa saber que essa igreja aqui, que é isenta de impostos, ela está fazendo bem para a sociedade, para o bairro. E eu fico pensando, que falta seria se amanhã essa igreja não existisse mais aqui? Para as pessoas, não para nós faria muita falta. Para as pessoas da rua, aqui da rua de trás, da rua dali, que falta faria para o bairro se essa igreja deixasse de existir amanhã? Será que faria alguma falta? Ou será que as pessoas iam dizer, não vai fazer diferença para mim, nunca me fez nenhum bem, nunca bateram aqui na minha porta? Então, irmãos, é essa ideia, né, imaginária, que nós devemos, pela graça de Deus, evitar. Termino com o texto: longamente tem Deus esperado. Esse ano, nós estamos completando em outubro, 180 anos de juízo investigativo, 1844-2024, 180 anos. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Nós somos adventistas, não somos? Porque nós somos adventistas porque nós esperamos Jesus. Agora, se Deus descesse do céu e dissesse, eu vou dar para vocês uma chave, um segredo para apressar a volta de Jesus, como é que nós ficaríamos? Tem, Senhor, um jeito de apressar a tua vinda? Tem um jeito. Tem um jeito de você não assistir mais crianças sendo abandonadas, homicídios, assassinatos. É pregando o evangelho para apressar a volta de Jesus. Os anjos celestiais têm esperado longamente. Quem são os anjos? São ministros para operar em favor daqueles que vão herdar a salvação.
Os anjos têm esperado que os agentes humanos, agentes de salvação, os membros da igreja, com eles cooperem na grande obra a ser feita. Os anjos estão esperando por mim. Eu fico imaginando, né? Sábado à tarde, o anjo está esperando. Ele é poderoso, ele abre coração, abre portas, ele está pronto para nos acompanhar para o trabalho missionário. Aí eu almoço bem, dou aquela cochilada bem no no início da tarde. Aí eu me mexo na cama, o anjo fala, ele vai levantar e vai fazer a obra. Aí eu acordo, espreguiço assim, lavo o rosto, o anjo fala, ele vai, já fica na porta o anjo. Aí eu volto para a rede e durmo, olho para o tempo, e com esse sol de 30 horas em Manaus, não dá para pregar o evangelho à tarde. Eu já entendi que aqui não vai, sábado à tarde, pode esquecer. Os anjos ficam esperando, irmãos. O anjo vai lá no coração da pessoa, quando você fala, sábado à tarde, pela graça de Deus, vou visitar o fulano. O anjo fica trabalhando no coração daquela pessoa, e o Espírito Santo. E ele vê você se mexer, e o anjo pensa que você vai, e você não vai. Até quando o anjo vai esperar que nos despertemos para fazer o trabalho? Um trabalho que os anjos gostariam de fazer, mas são impedidos de fazer. Um trabalho que é prazeroso. No culto de amanhã, nós vamos falar sobre o prazer de salvar almas, de ganhar almas para Jesus. O céu está esperando, irmãos, o céu está nos esperando. Até quando esperará Ele o nosso despertar? Em Mateus 24:14, Jesus disse, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que possamos acordar, cada um de nós possamos ser um agente de salvação, e que esta igreja aqui, esse templo e essa comunidade possa ser uma agência onde milhares de pessoas possam alcançar a porta do céu via a porta desse lugar. Amém?